no Campeonato Carioca nos últimos 6 clássicos, foram 5 vitórias e 1 empate. Números bastante expressivos. Domingo, mais um clássico. Queria que você falasse, então, sobre esse feito, né, seu e também do time do Flamengo. Obrigada. Você falou, Luana, que eu não me apego a números. Não me apego a números. Os clássicos que passaram, já passaram. E o que interessa agora é domingo. E tentar vencer o jogo e tentar vencer a final. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Hoje, acho que o Plata saiu sentindo a virilha, né? Você tem outros jogadores fora, tem o Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha. Enfim, a gente está na véspera do Campeonato Brasileiro. Em algumas coletivas que passaram, você chegou a dizer que a tua expectativa era fazer esse controle de minutagem para chegar nesse momento da temporada, início do Campeonato Brasileiro, das competições. Bem, eu queria saber se de fato te preocupa essas lesões e como você avalia o momento físico do time nesse momento de temporada. Primeiro, o Plata tinha cãibra, simplesmente cãibra, não tinha nada. E o que eu peço para os meus jogadores é um esforço muito grande. Eles têm que fazer um esforço muito grande no campo para pressionar, para correr, para voltadores. Outros tiveram mais, outros não tiveram. E nunca foi desculpa, porque, como eu falei para vocês, o elenco é altamente qualificado e as peças de reposição sempre são à altura para o time poder vencer os jogos que vem pela frente. Então, fisicamente o time está bem, está da mesma forma que a gente esperava. Os problemas físicos acontecem, como eu falei, alguns meses mais, outros menos, da sequência de jogos mais, outras menos. Mas até o Campeonato Brasileiro são 2 semanas e meia a partir de hoje, né? A partir do jogo de domingo são 2 semanas, né? Então, bastante tempo para a gente chegar perfeitamente nas condições. Felipe, boa noite. Aqui atrás, João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Parabéns por mais uma vitória. Felipe, eu queria te perguntar sobre uma situação individual envolvendo um jogador, que é o Ayrton Lucas. Ele já voltou a estar à disposição do time há algum tempo. Nos 2 últimos jogos não foi utilizado. Antes você estava optando pelo Varela na lateral esquerda. Hoje o Alexandro voltou ao time. E quando o Alexandro saiu, você usou o Varela também na lateral esquerda. Então eu queria te perguntar se a situação do Ayrton Lucas é algo ainda físico ou se é opção técnica pelo que você vem observando nos treinamentos. Obrigado. Não, o Ayrton está com um incômodo no joelho que limita a forma dele desempenhar. E está fazendo um esforço grande pela equipe e está conseguindo, tá nos treinos, está disponível no banco e enquanto eu puder preservar, né, ele com esses minutos para ele não machucar ou não sentir dor nesse ligamento dele do joelho, melhor, né? Mas se precisar, ele está à disposição e claro que eu vou utilizá-lo, mas se puder evitar, melhor. Mas ele, como eu falei, ele está fazendo um esforço grande pela equipe. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV, também B2 na área. Queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Flamengo hoje. Primeiro tempo, né, não conseguia encaixar a marcação, fez o gol cedo, acelerava demais e dava a bola para o Fluminense. No segundo tempo, não. O Flamengo mudou a postura, teve mais bola, jogou melhor na minha avaliação e também esse golzinho no final. Queria que você comentasse um pouquinho do jogo para a gente. Obrigado. Já avaliou para mim. Não, eu podia fazer mais, mas não dá. Obrigado. Não, realmente foi o que você falou. Primeiro tempo começamos muito bem, fizemos o gol e a partir daí baixamos o ritmo. Eu sentia os jogadores não estavam com a mesma finura com a bola, aceleramos momentos que não tínhamos que acelerar, perdemos bolas que não costumávamos perder. Isso fez com que o time entrasse no jogo de transição e cansasse, né? Na hora de pressionar não estava conseguindo pressionar e aí, claro, o adversário joga, ali tem grandes jogadores, grandíssimos jogadores do outro lado, e um goleiraço, né? Porque podemos falar do Fábio, né? Mas eu acho que, por exemplo, a saída de bola do Fluminense é muito boa, o Thiago eleva o nível de uma maneira assim extraordinária do Fluminense. O Otávio, um jogador que estava na final da Libertadores ano passado, melhorou muito esse time do Fluminense, esse meio campo junto com o Martinelli. Então é difícil de roubar a bola do Fluminense, é difícil de tirar. É um time que sabe jogar. Então, se você perde a bola e entrega para o adversário, com certeza o adversário vai ter a bola. Mesmo assim, sofremos pouco.
E no segundo tempo já voltamos com outra postura, já voltamos melhor, já controlamos melhor o jogo, dominamos as ações, fizemos o segundo gol, tivemos chance de fazer outros gols. E no final, claro, o adversário também joga, nos empurrou, conseguiu criar algumas chances e acabou fazendo gol. E da mesma forma, deixa a eliminatória aberta da mesma forma que estaria se fosse 2-0, porque o respeito pelo adversário da minha parte é máximo. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você falou bem sobre esse jogo equilibrado contra o Fluminense, né? E a gente viu também nos 2 jogos da semifinal, jogos mais equilibrados. O Flamengo não tendo controle, o domínio absoluto que a gente viu na primeira parte do Campeonato Carioca. Óbvio, vai afunilando e os jogos vão ficando mais difíceis, mais competitivos, né? E os jogadores, sempre que a gente pergunta sobre o seu trabalho, eles dizem: o Felipe é um cara que não para de estudar, um cara que cobra a gente o tempo todo, que se a gente ganhar de 5-0, ele vai trazer coisas no dia seguinte para a gente trabalhar, para a gente fazer. E qual que é a lição que você tira dessa vitória de hoje? O que você acha que precisa melhorar, o que você vai trabalhar para melhorar para a finalíssima no domingo? Obrigada. Só uma correção, dominamos a semifinal contra o Vasco, os 2 jogos. Mas não foram goleadas, né? Então se espera sempre que o Flamengo goleie, e não é fácil o que esses jogadores estão fazendo. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, mas como você falou, né, tem um adversário muito qualificado pela frente, tem um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e que perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem, tem um treinador que estava na seleção brasileira, tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante, cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores, e é um time muito forte, então mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol, e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta, mas que, sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Oi, Felipe. Boa noite, Igor Siqueira do UOL. Wesley fez gol hoje, Dorival estava aí. Como é que vocês estão lidando com ele a partir da convocação internamente, né? E eu lembro que você, numa coletiva anterior, mencionou que ele estava fazendo um trabalho específico de defesa para melhorar esse aspecto. Como é que funciona esse trabalho específico? O que ele faz efetivamente para que chegue mais completo para esse momento agora, também na seleção? Não mudou absolutamente nada. O tratamento com o Wesley foi parabéns e acabou, né? É o que eu devo fazer como treinador, porque eu não vou para a seleção, né? O que vai é ele, então ele que lá seja feliz, mas é um jogador que está no nível altíssimo, está cada vez crescendo mais, e o trabalho de defesa que, não lembro de ter comentado, mas devo ter comentado, específico de posições, não é só com ele, é com o Ayrton, é com o Varela, com o Alex, né? Então são com todos os jogadores que tem, mas claro que o Wesley, ele por ser tão rápido, tem vezes que ele confia tanto na velocidade dele que o posicionamento dele pode melhorar. Essa é a minha visão. E ele é o primeiro que quer melhorar. Ele é o primeiro que pede para treinar esse posicionamento, para melhorar, para corrigir e evoluir. Esse é o diferencial de por que esse jogador evoluiu tanto. Felipe, boa noite. Aqui. Boa noite. Você hoje teve o Luiz Araújo começando e não tinha um Bruno Henrique, não tinha um Michael, não tinha um Cebolinha ainda. E aí eu te pergunto, chega um momento do jogo que o Flamengo costuma incendiar o jogo quando entra um Luiz Araújo, quando você tem uma peça como essa para entrar, e você, óbvio, você tem um elenco fortíssimo, mas chega um momento que tem tantos problemas que você não tem como você suprir aquela saída da forma que você queria.
Como é que você analisa isso? Se você, até inclusive é um dilema, né? O Luiz Araújo é jogador para ser titular, mas ao mesmo tempo, quando entra no segundo tempo, ele muda o jogo completamente. Como é que você analisa essa falta de não ter esse jogador que você gosta de utilizar no segundo tempo? Eu penso unicamente no que eu tenho disponível, vejo os que estão disponíveis para jogar, os que não estão, a partir daí tento montar uma equipe e também penso nas trocas. Claro que tem jogadores, como você falou, Luiz Araújo no segundo tempo potencializa muito a equipe, mas hoje fez um jogaço começando desde o início, numa posição que ele não gosta, que ele não domina tanto talvez como na direita, que é a posição natural dele. Mas aí tentamos encontrar outras soluções com outros jogadores para poder também potencializar o time no segundo tempo, né? Então, tem vezes que os jogadores entram e revolucionam o jogo, tem vezes que não tanto, e o trabalho do treinador é tentar imaginar antes do jogo o que vai acontecer e tomar decisões durante o jogo para dar soluções à equipe quando ela precisa, né? Então, tento sempre encontrar a melhor solução para ajudar a equipe. Felipe, aqui Isaac Andrade, Flavoz. Fazendo aqui um apanhado de tudo que foi dito até agora, você mencionou a questão física do time, que está ok, e que o que aconteceu foi realmente forçar um pouco mais o jogo, e o time cansou agora um pouco no segundo tempo. Você falou da questão da recuperação, o time não jogou tão bem no primeiro tempo, foi um jogo que o Fluminense propôs um pouco mais no início, mas que o Flamengo voltou dominante no segundo tempo. E tem essa questão agora de, no final, o Fluminense achar esse gol, uma bola parada, né, e a torcida se incendiar e o Fluminense ali vir para cima do Flamengo. Ganhou de 2-1, mas em qual dos três aspectos, físico, do técnico ou do mental, o Flamengo permitiu que o Fluminense chegasse e fizesse esse gol, e o quanto que isso pode impactar na final, porque a vantagem de 2-1, como você falou, é mínima. Não muda absolutamente nada para mim, né? Como treinador, não muda absolutamente nada ter essa vantagem, porque eu vou preparar o jogo para vencer o Fluminense no segundo jogo. E depois o adversário também joga. Assim, no primeiro tempo, é verdade que a gente acelerou, mas tivemos várias ocasiões para criar a chance de gol onde não se materializaram. A jogada, os passes eles entravam entre linhas, a gente recebia em condições de gerar vantagem, mas como eu falei, nós não estávamos finos, acabamos acelerando algumas jogadas, querendo fazer o último passe muitas vezes e acabamos cedendo o controle ao adversário. O controle não quer dizer que o adversário tenha criado chances, ocasiões de gol, porque no primeiro tempo eu não lembro. Teve? Eu não lembro se teve alguma chance clara no primeiro tempo. Então, uma coisa é o adversário ter a bola, ter o controle do jogo, porque até mesmo eles baixam muitos jogadores para jogar. O Real Madrid faz isso também, baixa muitos jogadores para jogar, mas não tem tantos depois para poder criar chances. Então, você tem que sempre perceber o que está acontecendo no jogo. O que eu tento fazer como treinador é perceber o que está acontecendo, como eles estão entrando, como eles estão criando, e depois dar soluções para os meus jogadores, né? Então, não é a parte mental, é momentos do jogo que acontecem, e nosso time no primeiro tempo não conseguiu voltar a ter o domínio, mas depois do intervalo conseguimos voltar a ser nós mesmos, conseguimos montar as estruturas, usar as soluções que eles têm. Essas relações estavam curtas de novo, e aí o time começou a jogar melhor, criou chances e fez o segundo gol. Tudo natural do futebol. Depois também o Fluminense acabou fazendo um gol, né? E se tivesse sido ao contrário, o Fluminense ter feito no primeiro tempo, a gente tivesse virado o jogo no final, teria sido o mesmo resultado, né? Então 90 minutos tem que ser avaliado de uma forma inteira, e 90 minutos, 2-1 para a volta, como eu falei antes, nos dá uma leve vantagem, mas que não muda absolutamente nada para mim como treinador. Aqui Felipe, boa noite, Marcos Martins do canal da SRN. Deu para perceber bastante o Fluminense tentando explorar as laterais do Flamengo ao longo da partida, né? Na direita com a dobra ofensiva Guga e o Serna, enquanto o Serna esteve em campo, e do lado esquerdo o Gabriel Fuentes atacando em profundidade. Hoje o Flamengo iniciou a partida com o Luiz Araújo, né, mais para o lado esquerdo, mais na amplitude pela esquerda, o Gerson flutuando mais pela direita, com o Wesley às vezes por dentro, centralizando.
Você acha que esses jogadores, eles acabaram cometendo alguns erros em relação à recomposição defensiva e acabaram dando mais espaço para o Fluminense poder jogar pelas laterais? Inclusive no gol, né? O Gerson acaba chegando um pouco atrasado ali no frente ao tentar impedir o cruzamento. Achou que a opção do Luiz Araújo pela esquerda, o Gerson mais pela direita, acabou prejudicando um pouco na recomposição defensiva? Não, nada disso. Se o plano de pressão, o plano defensivo acabou dando errado, alguma culpa única, exclusivamente minha, na qual eu não acredito. Como eu falei para vocês, o Fluminense, sim, é verdade que eles desciam os volantes, o Arias saía do meio e caía também na lateral, fazia em inglês fala overload, né? Não sei como é que fala em português. E aí eles juntavam muita gente nas laterais e claro que isso gera dificuldades, mas como eu falei no primeiro tempo, não gerou perigo, né? Gerou sim volume, mas não gerou perigo. No final do jogo, já com o time cansado, e não posso falar como o Luiz marcou mal, o Luiz marcou, foi um animal correndo o jogo todo, os 90 minutos, para cima e para baixo, foi bem, nos dá muitas opções para a equipe também, e o Gerson jogou na posição dele que ele sempre joga. Verdade que no final do jogo pode ser que ele estava um pouco mais cansado, como alguns outros também estavam, e uma pena que tomamos esse gol mais do futebol. Boa noite, Felipe, Léo José do Coluna do Fla. O Arrascaeta, ele é o cérebro do time, né? Ele, nessa temporada, ele vem jogando, ele tá com 9 jogos, ele só tem 2 gols e 2 assistências, contra a Portuguesa e contra o Maricá. Então, nos jogos nos clássicos, contra Vasco, Botafogo, agora contra Fluminense, o Arrascaeta, ele fica um pouquinho abaixo do que a gente espera. O que está acontecendo com ele nesse início de temporada? O Arrascaeta voltou de uma lesão grave do joelho, operou, teve nas férias, ficou praticamente todas as férias tratando e voltou, perdeu uma parte da pré-temporada, voltou com controle de minutos, de minutagem. No começo tentamos segurar ele o máximo possível, até mesmo do jogo da final, por exemplo, só jogou 30 minutos ou 25 da final da Supercopa. E conforme o joelho dele foi se adaptando e foi melhorando, eu consegui dar um pouco mais de minutos para ele, porque o Arrasca é um jogador que, ao meu modo de ver, primeiro como companheiro dele, agora como treinador dele, é um jogador que cresce conforme vai somando minutos, né? Porque eu sei o que ele pode render. Esses números que são 2 gols e 2 assistências, eu sei que podem melhorar. Mas os números agora do Arrasca não me interessam. Me interessa o que ele faz de posicionamento, o que ele faz com a bola, como ele gera vantagens, como ele não perde a bola. Então esses sim são aspectos que eu olho mais. Claro que todos esperamos mais do Arrascaeta, ele mesmo espera mais dele e ele mesmo sabe que ele tem que melhorar, e tá aqui desse lado aqui o treinador que tem que fazer e tem que tirar o melhor rendimento do Arrascaeta, e esse sou eu, e vou fazer isso. Conforme for passando treinos, jogos, eu vou tentando sempre tirar o melhor rendimento dele, dar a confiança que ele precisa para a gente poder ver a melhor versão desse jogador de novo.